Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso canal Física com Krause, Física comigo aqui. Hoje vamos resolver exercícios de potência e energia do livro 1 do Halliday, o livro de mecânica, certo? Então, vamos ver se esse novo método, vou tentar modificar, mostrar o exercício já resolvido para você aqui no PowerPoint, para ver se a gente consegue uma dinâmica também legal, ao invés de ficar só resolvendo exercícios no quadro, ok? Muito bem, então vamos logo para a primeira questão, não vamos perder tempo. Então ele está perguntando aí para você, qual é a altura mínima para que um corpo deslizando complete o loop? Bom, veja bem, para que você possa completar o loop, você já estudou lá na parte das aplicações das leis de Newton, que o corpo, quando ele vai realizar o looping, ele tem que ter uma velocidade mínima correspondendo à raiz de g vezes r. Certo? Por quê? Porque você equiparou a força-peso com a força centrípeta, considerou a normal zero, e aí você desenvolveu o cálculo e encontrou que V é igual a raiz de GR. Muito bem. Agora, para essa parte energética, o que você vai fazer? Você vai converter, você vai transformar a energia potencial gravitacional ali no ponto P em energia cinética e uma energia potencial gravitacional linha no ponto mais alto do looping. Ok? Muito bem, aí quando você faz essa equivalência, você vai ter o quê? mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2 mais mg vezes 2r, porque a altura que você vai ter que subir no looping agora corresponde ao diâmetro do looping. Então você vai ter aquilo ali como sendo 2r. Ora, então vejamos ali, olha só o que aconteceu. Então você tem normal igual a zero, o peso igual a força centrípeta, então a velocidade ao quadrado é igual a g vezes r, ou a velocidade é igual a raiz de gr. Muito bem. O que você tem? Pela conservação de energia, toda a energia que você tem no ponto P, que corresponde à energia potencial gravitacional, é dado por mgh. Quando passar pelo ponto mais alto do looping, você tem uma energia potencial gravitacional linha, mg2r, e tem uma energia cinética, que é dado por mv ao quadrado, 1 meio de mv ao quadrado. Mas você sabe que aquele v ao quadrado ali corresponde a g vezes r. Então você vai ter o quê? Você vai ter que a energia potencial gravitacional vai ser mg2r mais 1 meio de mgr. Ora, 2 mais uma metade dá 2,5. Como você tem mg de um lado e mg do outro lado, você pode cortar tanto as massas quanto as gravidades. E aí vai sobrar somente do lado esquerdo da igualdade a altura mínima e do lado direito da igualdade o 2,5r ou 5 meios de r. Pronto, resolvido o problema. Então, por conservação de energia, resolvemos a situação na qual você consegue realizar o looping, liberando o corpo de uma altura mínima de 2,5r. Ok? Muito bem. Vamos para um segundo problema. Olha só, ele está dizendo para nós aí que existe uma quantidade de água que está caindo por segundo nas cataratas do Niágara, a partir de uma altura de 50 metros. Primeira pergunta, qual é a energia perdida por segundo pela água que cai? Bom, como é por segundo, então é aquela massa mesmo ali. Nós já sabemos que a energia potencial gravitacional é dada por mgh. Então basta você substituir os valores. Então você vai pegar aquele valor da massa, vai multiplicar pela gravidade 9,8, vai multiplicar pela altura de 50 metros e vai encontrar ali 2,7 vezes 10 elevado a 9 joules. Pronto, fácil. Encontrou a energia potencial perdida por segundo pela água quando ela está caindo. Na verdade, isso vai ser transformado posteriormente em uma energia elétrica, mas aqui vamos considerar só como uma energia potencial perdida pela água. Letra B, qual é a potência gerada? Bom, como é que se calcula a potência? Energia sobre tempo. Então é só pegar essa energia aí e dividir pelo tempo, ou seja, o tempo é de 1 segundo, que ele já está dizendo ali no enunciado para você. Então vai ficar o quê? A potência 2,7 vezes 10 a 9 dividido por 1. Então vai ficar 2,7 vezes 10 a 9 watts. Mudamos a unidade de medida porque agora ele está pedindo potência. Lembra que joule por segundo corresponde a watts. E para finalizar, ele quer saber se a companhia de energia elétrica vender essa energia pelo preço de 1 centavo de real por quilowatt-hora, qual seria a receita anual. Bom, quilowatt-hora é a unidade de medida de energia. Então energia é potência vezes tempo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essa potência, transformar em quilowatt e multiplicar pelo número de horas de um ano, já que ele está querendo ali receita anual. Então você vai fazer o quê? Vamos lá, energia, potência vezes tempo, com o tempo, que é um ano, em horas. Então você vai fazer a continha e vai ver quantas horas tem um ano. E aí vai multiplicar por essa potência aí. Então vai ficar, olha lá, 2,7 vezes 10 a 6 quilowatts. Repare que nós tiramos 3 zerinhos ali para inserir o quilowatt. E multiplicamos pelo ano, que corresponde a 8.760 horas. Então você vai ter uma energia de 2,4 vezes 10 a 10 kWh.
Bom, mas se você está negociando essa energia a 1 centavo de real para cada 1 kWh, então o custo vai ser o quê? Vai ser esse 2,4 vezes 10 a 10 vezes 1 centavo. E isso aí vai te dar 2,4 vezes 10 a 8 reais, ok? Ou seja, né, se você quiser ter uma ideia, são 240 milhões de reais, certinho? Então esse aí é o custo, né, que você vai ter, né, vendendo essa energia pelo preço de 1 centavo de real. Muito bem. Vamos para outra questão. Olha só, um projétil com uma massa de 2,4 kg é disparado para cima do alto de uma colina, né, com uma altura de 125 metros de altura, a uma velocidade de 150 metros por segundo. Né, e faz uma direção ali, né, de 41 graus com a horizontal. Primeira pergunta, né, qual é a energia cinética do projétil no momento em que ele é disparado? Bom, gente, energia cinética é só você utilizar a fórmula mv² sobre 2. Então tá lá, ó, energia cinética mv² sobre 2. Então basta você substituir. Substituir os valores, né, a massa 2,4 kg, velocidade de lançamento 150, jogou na calculadora 27.000 joules. Pronto, resolvido o problema. Letra B. Qual a energia potencial do projétil no mesmo momento? Então a energia potencial é dada por mgh, nós já sabemos isso. Então para você calcular essa energia potencial nesse mesmo momento, basta você substituir, né? A massa você tem, a gravidade 9,8 e a altura agora é de 125 metros. Então isso vai te dar 29.400 joules, tá? Ou 2.940 joules. Então 2.940 joules. Essa é a energia potencial gravitacional no momento do disparo. E agora ele quer saber, determine a velocidade do projétil no momento em que ele atinge o solo. Bom, como é que a gente vai fazer para achar essa energia, essa velocidade? Bom, então nós temos... No momento em que ele chega ao solo, ele tem somente uma energia cinética. Então nós vamos pegar a energia cinética inicial e a energia potencial inicial, né, vamos somar e vamos igualar com a energia cinética do final da trajetória dele quando ele chega no solo. Quando você faz essa continha, né, a velocidade com que ele atinge o solo é dada ali pela formulazinha, ó, raiz quadrada de 2 vezes a energia cinética inicial mais energia potencial inicial dividido pela massa. Muito bem, e aí vamos resolver o problema. Olha lá, ó, velocidade final, então... substituindo, quanto você tem ali de energia cinética? 27.000 joules. Quanto é que você tem de energia potencial gravitacional? 2,94 vezes 10 ao cubo, ou 2.940 joules. Dividir pela massa, 2,40 kg, você vai ter 159 metros por segundo. E aí ele pergunta assim, supondo que a resistência do ar possa ser ignorada, as respostas acima dependem da massa do projétil? Se você desprezar a resistência do ar, evidentemente que não vai necessitar você trabalhar, aliás, pelo menos na letra C, né? Você não precisa aí no caso da massa do projétil, porque você vai terminar, né, isolando aí essa massa. Se você comparar, por exemplo, a energia cinética tem mv² sobre 2. Do outro lado da igualdade, você tem mv² sobre 2, você tem mgh, como você tem a massa em todos os termos, você pode cortar as massas. Então você vai perceber que a massa, evidentemente, não depende. Nas outras, sim, né? A energia cinética inicial depende da massa, né? Quanto maior a massa, maior vai ser a energia cinética. A energia potencial, mesma coisa, né? Quanto maior a massa, maior a energia potencial. Mas na letra C, você não depende da massa, apesar dela aparecer na fórmula para você ali. Mas se você, né, abrir ali a energia cinética e abrir a energia potencial, você vai poder cortar as massas. Aí você vê que não depende da massa, né, supondo aí que a resistência do ar pode ser ignorada. Tá ok? Muito bem, então mais uma questão resolvida. Vamos para a próxima. Olha só, uma partícula de massa m pode deslizar numa pista, né, com extremidades elevadas e uma parte central plana. A parte plana tem comprimento de meio metro. Os trechos curvos não têm atrito, mas a parte plana tem um coeficiente de atrito cinético igual a 0,22. A partícula liberada no ponto A, que está a uma altura L sobre 2. O L é o comprimento ali da parte com atrito. A que distância da extremidade esquerda da parte plana a partícula finalmente para? Quantas vezes a partícula passa pela parte plana? Olha só, pessoal, vamos fazer o seguinte, tá? Não vamos ficar fazendo o movimento de vai e vem. Vamos fazer o seguinte, vamos abandonar a partícula no ponto A e vamos estender, né, a região com atrito para ver até onde ela para.
Porque se você não tem atrito nos trechos curvos, então não há necessidade da gente ficar indo e voltando. Só simplesmente vamos desenvolver o movimento de ida e vamos ver aonde que essa partícula vai parar, qual é o comprimento que ela vai percorrer parando. Repara que você tem energia potencial gravitacional e a redução, né, a perda de movimento, né, ou dessa energia potencial gravitacional que depois é convertida em cinética e da cinética até parar, né, se dá pelo trabalho da força de atrito. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que perceber que a energia potencial gravitacional corresponde ao trabalho da força de atrito. Então está lá, ó, né, o trabalho dissipado, né, vai ser o trabalho da força de atrito, que vai corresponder à variação da energia potencial. Então menos μg delta x é igual a ΔU. Bom, mas a gente sabe que ΔU, né, ou seja, a variação da energia potencial gravitacional, vai ser mgh, ou seja, mgl sobre 2, já que ele está dizendo que a altura é metade daquele comprimento ali. Bom, então se você igualar ali o μ vezes o g vezes o ΔX, né, com o mgl sobre 2, então você vai ter o quê? Aliás, você já pode até cortar ali, né, a massa, né? Já foi até cortado ali, ó, a massa na fórmula do trabalho com a massa que vai aparecer ali na energia potencial gravitacional. Tá? Então você podendo cortar, você vai ter simplesmente o quê? Que o ΔX vai corresponder ao comprimento sobre 2μ. Você vai cortar tanto as massas quanto as gravidades. Aqui na primeira fórmula ali, a massa já foi até cortada já. Tá? Então você vai ter ΔX igual a L sobre 2μ. Ora, o L vale 0,5. O μ vale 0,22, então você vai ter o quê? 0,5 dividido por 0,44. Isso aí vai te dar 1,13 metros. Bom, vamos interpretar o resultado agora. Então a partícula vai descer uma vez, vai percorrer meio metro. Aí ela sobe, ela volta, percorre mais meio metro. Aí ela sobe e percorre mais 0,13 metros ou 13 centímetros. Então, quantas vezes ela passa pela parte plana? Ela passa 2 vezes pela parte plana, 2 vezes inteiras. E quando ela vai pela terceira vez, ela para a 0,13 metros da parte esquerda, né, da extremidade esquerda deste desenho. Ok? Então, não é um problema difícil, né? Você simplesmente deve entender que você estende a região com atrito e aí você vai perceber o quanto que ela percorre até parar. Depois você traz isso para o movimento de vai e vem, né, utilizando ali o comprimento da região com atrito, que é de 0,5 metros. Tá? Não é difícil. Então, se ela percorreu 1,13 metros, então ela foi, voltou, fechou 1 metro. E depois andou mais 13 centímetros para fechar 1,13 metros. Passou 2 vezes pela parte plana, na terceira vez ela parou a 0,13 metros da extremidade esquerda. Ok? Muito bem. Então está ali, né? Passa 2 vezes, acrescido de 0,13 metros. Próximo problema, está dizendo ali, ó, um pequeno bloco está em repouso no alto de um monte hemisférico de gelo, né? Considerando aí como se fosse um iglu. Ele recebe um pequeno empurrão e começa a escorregar para baixo. Mostra que se o atrito pode ser desprezado, ele vai perder o contato com o gelo num ponto cuja altura é 2r sobre 3. Bom, vamos entender que no momento em que o bloco, né, perde aí o contato com o iglu, né, ali está um bloco, botei um menino, né, vamos pensar no menino escorregando ali, né, o gelo, né, a normal vai valer 0. Então, nesse momento em que a normal vale 0, o que vai acontecer? Você vai ter voltando para a direção radial, você tem uma componente do peso e você tem uma força centrípeta. Né? Então, vamos ver, olha lá, se a normal vale 0, você vai ter uma componente do peso, que vai ser massa vezes a gravidade, vezes o cosseno de θ, igual à força centrípeta, que é mv2 sobre r. Né? Você vai ter isso mais ou menos como uma aceleração resultante aí. Eu estou pensando mais em termos de força, mas também pode trabalhar em termos de uma aceleração. Tá? Então, G cosseno θ é igual a V2 sobre R, né, desconsiderando aí a massa. Muito bem, mas a gente sabe que esse sistema é conservativo. Então, se você está trabalhando com um sistema conservativo, o que você vai ter? Você vai ter toda a energia potencial gravitacional, né, dada por mgr, ou seja, lá no topo do iglu, né, vai ser o quê? mgh, ou seja, a altura em que ele vai abandonar o iglu, mais energia cinética. Bom, mas você tem ali que o H corresponde a R cosseno θ.
Né? Então, se você entender ali o H, né, como um cateto adjacente, né, e o R como sendo uma hipotenusa, então H igual a R cosseno θ. Bem, fazendo aí as manipulações matemáticas, olha só o que você pode fazer. Você pode cortar as massas, né? Então você vai ter que V ao quadrado é igual a 2 de R, que multiplica 1 menos o cosseno de θ zero. Por quê? Porque o H vale R cosseno de θ zero. Bom, se o H vale R cosseno de θ zero, na hora que você substitui ali, fica tudo, né, encaminhado direitinho. Bom, mas lembrando então, né, que você tem aquela aceleração ali como sendo V ao quadrado sobre R, então você vai pegar aquele V0 ao quadrado ali, ó, né, e vai dividir pelo R. Então você vai cortar o R com R, vai sobrar somente 2G, que multiplica 1 menos o cosseno de θ zero. Ora, se essa aceleração resultante aí corresponde a 2G, que multiplica 1 menos o cosseno de θ zero, o que você vai fazer? Você vai igualar com aquele G cosseno de θ zero lá, ó. Então você pega lá, G cosseno de θ zero, iguala com 2G, que multiplica 1 menos o cosseno de θ zero, corta os Gs, e aí você vai ter de um lado da igualdade o cosseno de θ, do outro lado 2 menos 2 cosseno θ. Esse menos 2 cosseno θ passa para o outro lado, vira 3 cosseno θ. Ora, então, como você quer o cosseno de θ, vai dar 2 sobre 3. Bom, voltando ali ao H, ó, o H é igual a R cosseno de θ zero, sabendo que o cosseno de θ zero é 2/3, então fica H igual a R, né, vezes 2 sobre 3, ou 2R sobre 3, tá? Então, assim, não é um problema difícil, você tem que trabalhar com os ângulos, né? Então, você primeiro analisou o problema em termos de força, né? Interpretou ali a questão da força, e depois você foi para a questão da conservação da energia, tá ok? Muito bem. Próximo problema, um filho e um pai disputam uma corrida. A uma dada altura, o pai tem a metade da energia cinética do filho, cuja massa é metade do pai. Então, o pai tem metade da energia cinética, o filho tem metade da massa do pai. O pai aumenta a sua rapidez, ou seja, a sua velocidade, em 1 metro por segundo, e aí ele atinge a mesma energia cinética do filho, que manteve a mesma velocidade. Quais são as rapidezes iniciais do pai e filho? Ou seja, quais são as velocidades do pai e do filho? O que a gente vai fazer? Vamos equacionar as informações dadas aí pelo enunciado. Então, olha só. A energia cinética do homem é metade da energia cinética do garoto. Pronto. A massa do homem, dividida por 2, é a massa do garoto. E se você pegar a velocidade do homem e aumentar de 1, você vai ter a energia cinética dele igual à energia cinética do garoto. Então, foi isso aí que o enunciado nos proporcionou, ok? Muito bem. Vamos começar agora a relacionar vamos começar a fazer algumas substituições. Por exemplo, o que nós temos aqui na segunda linha, nós vamos jogar lá na primeira linha. Então, vamos igualar, olha só. Então, vai ficar 1/2, onde tem a massa do homem, nós vamos colocar 2 vezes a massa do garoto. Velocidade do homem ao quadrado é igual a 1/4 massa do garoto, velocidade do garoto ao quadrado. Bom, como nós temos ali massa do garoto e massa do garoto, a gente pode cortar, O 2 com 2 também dá para cortar. E aí você vai ter o quê? Que a velocidade ao quadrado do homem é igual a 1/4 da velocidade do garoto ao quadrado. Ora, tirando a raiz, então você tem que a velocidade do garoto é o dobro da velocidade do homem. Beleza, então fizemos uma substituição simples, direta no problema, e achamos aí uma relação entre a velocidade do garoto e a velocidade do homem. Agora vamos pegar esses dados da segunda linha e vamos jogar na terceira linha. Então tá lá, ó. 1/2, massa do homem é o dobro da massa do garoto, então a velocidade do homem mais 1 ao quadrado é igual a 1/2, da massa do garoto, velocidade do garoto. Repara que agora você vai cortar as massas do garoto. Então, corta a massa do garoto com a massa do garoto. Pode cortar o 2 com o 2, Então, você vai ter o quê? Que a velocidade do homem mais 1 ao quadrado é igual à velocidade do garoto, sobre 2. Muito bem. Como é que vai ficar isso agora? O que a gente vai fazer? Bom, a gente pode simplesmente tirar uma relação matemática entre os dois, até porque você já sabe a velocidade do garoto. A velocidade do garoto é o dobro da velocidade do homem. Vamos substituir isso ali, então. Então, olha lá. Ó. Velocidade do homem mais 1 é 2 vezes a velocidade do homem ao quadrado sobre 2. Então, isso vai dar 2 vezes a velocidade do homem ao quadrado.
Bom, o que eu vou fazer? Vou fazer uma simplificação aí no nosso problema, né? Então vamos isolar aí a velocidade do homem, e isso aí vai dar 1 sobre a raiz de 2 menos 1. Então você tira a raiz quadrada bonitinha ali, isola o VH, e aí você consegue chegar a essa resposta. Bem, repare, se você tem que a velocidade do homem é 1 sobre a raiz de 2 menos 1, lembra que a raiz de 2 corresponde a 1,4. Então 1,4 menos 1 dá 0,4. Se você dividir 1 por 0,4, você vai ter 2,41 metros por segundo. Se você pegar esse 2,41 e agora jogar lá no início do teu problema, lá onde você igualou as equações obtidas, tem a velocidade do garoto e 2 vezes a velocidade do homem. Então, basta você multiplicar esse resultado por 2 que você vai ter a velocidade do garoto. Tá? Então, velocidade do homem 2,41, velocidade do garoto 4,82, o dobro da velocidade do homem. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Viu aí que eu acho que deu uma dinâmica diferente, né? Resolver os exercícios aqui utilizando o PowerPoint, agilizou um pouco mais o processo, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse novo método, espero que vocês curtam, se inscrevam no nosso canal e agradeço a vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Ok? Um grande abraço e muito obrigado.